sou Ricardo Santana, atualmente doutorando no programa de pós-graduação da Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto, fui convidado para comentar um artigo publicado no finalzinho do mês passado, que fala sobre as considerações da triagem, diagnóstico e tratamento para o câncer de próstata em mulheres trans. Então, é importante hoje na prática da oncologia a gente olhar para o cenário dessa população, né, das pessoas trans, e especificamente nesse mês que finaliza, que a gente fala sobre a prevenção do câncer de próstata, né, na população cisgênero. E assim, a grande parte dessa população trans, elas não se considera incluídos nas ações de prevenção. Então, é importante a gente, enquanto profissionais da oncologia, fazer campanhas inclusivas para esta população. E aí esse estudo trouxe dados importantes sobre todas essas considerações, né, da própria triagem, né, a questão da identificação, né, das estatísticas para essa população, que hoje, por conta da grande maioria dos centros não perguntarem sobre orientação sexual e identidade de gênero, a gente não consegue ter dados robustos sobre o número exato, né, de pacientes, de mulheres, especificamente mulheres trans, que estão em tratamento para o câncer, que adoeceu, ou essas pacientes que são sobreviventes, né, do câncer. E aí ele traz algumas informações referentes a esta consideração da triagem, pensando no corpo das mulheres trans, que muitas delas são submetidas ao tratamento, né, para readequação de gênero, né? Então, muitas delas elas fazem a vaginoplastia, né, que é a construção dessa vagina, e essas mulheres elas vão manter a próstata, né? A próstata ela pode mudar de posição anatômica um pouco, né, ficar de forma mais suspensa, e a gente precisa saber como conduzir, né, na parte do diagnóstico, né, na parte do tratamento e nessas considerações durante, né, a sobrevivência dessas pacientes, né? Então, ainda não o estudo conseguiu fazer, né, uma revisão com especificamente, né, nos achados, né, 13 estudos, sendo que 9 deles foram com pacientes, né, com pacientes trans, né? Então foram relatos de experiência e que aí trouxe alguns pontos, né, que a maioria desses pacientes, né, 6 desses 11 relatos na literatura apresentaram doença grave, né, doença metastática, né? Então, é sabido que muitos desses pacientes, por conta da barreira de acesso, eles são diagnosticados com doença muito mais avançada, né, por conta de todo o estigma, né? Então, um ponto que eles trazem importante no tratamento, no próprio acompanhamento desse paciente, que deve ser feito um acompanhamento individualizado para cada paciente, que é a questão, as considerações no próprio os exames, como por exemplo, né, como se fazer uma biópsia, né, para esses pacientes que são vaginados, como conduzir a biópsia de forma adequada, né, até os pacientes que são submetidos também à radioterapia, né, em termos da região ali do assoalho pélvico, né, as questões também das complicações dessa região na própria sexualidade desses pacientes. Esses pacientes podem apresentar atrofia vaginal, que isso pode comprometer, né, a vivência da sexualidade desses pacientes, tá? E esse estudo foi desenvolvido por um centro nos Estados Unidos, né? Então, eles ainda trouxe algumas questões relacionadas ao futuro cenário desses pacientes, porque ainda não é possível, né, determinar que esses pacientes trans eles possam ter uma incidência maior de câncer de próstata, né, devido à questão, né, do tratamento, né, hormonioterápico para o tratamento que a gente chama de resignação, né, de gênero, né, que elas são submetidas a taxas de hormônios
para chegar nessa feminização. Então, ainda não tem dados robustos sobre esses indicadores. O estudo suscita, né, que outros estudos, né, longitudinais com essa população, principalmente de mais idade, sugerem que devem ser acompanhadas para poder determinar essa causística, né, do câncer de próstata nessa população, mas é importante o treinamento da equipe nesse manejo desses pacientes, na abordagem dos pacientes, né, precisa a gente conhecer como se dá, né, a questão desses corpos, né, fenotipicamente masculino, mas que receberam andrógenos, né? Então, é algo importante, foi um estudo bem relevante para a prática clínica, que a gente precisa estar atento para esse cenário, que esses pacientes eles estão chegando no serviço de oncologia, e é importante, muitos de nós profissionais não sabemos como manejar esses pacientes, como conduzir esse tratamento de forma ética, né, de forma humanística, né, pensando nessas estimativas do câncer. Então, eu sugiro, né, a leitura desse artigo, um artigo bem atual para a gente se atualizar sobre essa temática, né? Então, a gente pensar nas próximas campanhas de novembro azul, que sejam inclusivas para as pessoas trans, né, para que a gente possa, de fato, incluir esses pacientes nessa prevenção, que os dados nos mostram, né, o quão essa população ainda está à margem, né, dos serviços de saúde. Então, rendo essa leitura para todos os profissionais. Obrigado.